Sim, 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 alô, alô! E os que aí estão atravancando o meu caminho, ora, estes passarão e eu, passarinho. Então era assim, era exatamente assim, que durante muitos anos eu abri o meu programa de rádio e houve um amigo, uma amiga, que pediram que eu repetisse a frase também aqui no YouTube, tá? Se vocês gostaram, depois deixa o alô. Lógico que essa frase não pertence a mim, e sim ao grande poeta e escritor Mário Quintana. É, o poeminho, era assim que ele chamava, né? Poeminho do Contra. Era exatamente assim que eu abri o programa de rádio. Mas ele escreveu exatamente assim, como escreveu o Mário Quintana. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Legal. Se você gostou, depois deixa um alô aqui no comentário. Perfeito? Tudo pronto, gente. Eu estou resgatando hoje uma história que me foi solicitada por centenas também de ouvintes. É uma história que eu tenho certeza que vocês vão amar. Tenho certeza que vocês vão gostar. Antes, porém, da história, tem um pedido muito especial. E essa moça, ela é de Escorpião, tá? Signo de Escorpião. Então ela disse assim: Ô Paulinho, meu nome é Cíntia. Eu sou escorpiana. E eu queria que você, por favor, falasse como são as pessoas de cada signo quando elas estão começando um relacionamento. Porque eu, escorpiana, estou começando um relacionamento com um homem de touro. E queria que você me falasse como é que é cada signo no início do relacionamento. Sei que você é um comunicador muito bem relacionado junto aos astrólogos e tenho certeza que você vai conseguir essa matéria em especial para mim. É um pedido de Cíntia. Cíntia, eu encontrei, sim, a sua resposta, tá? Vou chegar no teu signo, que é Escorpião já já, tá bom? E no Taurino é daqui a pouquinho. Então, começando, foi um trabalho que eu fiz junto a astrólogos amigos, ok? Arianos, como é que é Áries no começo de um relacionamento? Se você começar a se relacionar com uma pessoa de Áries, como é que você tem que se comportar? Quem é do time de Áries é apaixonante e apaixonável, mas também não é efeito a se deixar prender. Isso porque morre de medo de perder sua liberdade ao assumir um novo compromisso. Para quem está começando um relacionamento com Áries, é preciso praticar o desapego e saber que não terá a pessoa ariana do seu lado o tempo todo. Você entendeu como é que é? Se for com ariano, você tem que fingir que abre mão um pouquinho. Ele gosta, tá? Touro, que é o caso da Cíntia, que está começando, ela é de Escorpião, relacionamento com uma pessoa, um homem de touro. O taurino, ele é romântico, ele é apaixonado por natureza e sente-se muito bem quando ele está amando, mas ama ainda mais a sua zona de conforto. Eu estou rindo porque eu sou taurino. O maior receio de touro é perder sua segurança, pois ainda não lida bem com relacionamentos volúveis. O taurino não gosta assim de começar algo sem acreditar que aquilo vai dar certo mesmo. Gêmeos. O nativo de Gêmeos está sempre entrando e saindo de relações improváveis, apenas pelo prazer da aventura, ao contrário de touro. Esse já gosta, sabe, de dar uma aventurada. Adora estar na companhia de alguém, mas tem quase um pavor de se apaixonar verdadeiramente, pois é como criança e não lida bem com eventuais rejeições. Então, se a pessoa for de Gêmeos, com quem você está começando um relacionamento, saiba que no início ele vai querer aventura. É medo que ele tem de se prender, sabe? Mas com um jeitinho você chega lá. Câncer. O canceriano é amoroso, é companheiro, é leal. O canceriano se dedica à pessoa amada mais do que a si próprio. Olha só. Mas teme não ser correspondido e muitas vezes ele se fecha. Não é raro Câncer
se esconder e principalmente esconder o que sente, pelo menos no começo de um relacionamento. Então, o canceriano é excelente para um relacionamento, mas ele tem medo, sabe, de não ser correspondido, ok? Leão, autossuficiente que é, o leonino possui um brilho próprio e, apesar de ser muito sociável, tem um receio gigante de se apaixonar e passar a depender emocionalmente de outra pessoa. Na sua visão de vida, Leão precisa estar sempre no comando, no controle, e ele tem medo de perder exatamente essa sua condição. Virgem, virginianos são pessoas pacatas que costumam ter relacionamentos longos porque gostam de estabilidade. Entretanto, são muito críticos e têm medo de se apaixonar por alguém que não valorize seus ideais de perfeição ou, pior ainda, não se ajuste a eles. Então, o virginiano é aquele que vai sempre comentar sua maquiagem, porque ele gosta de tudo perfeito. Então, a mulher que se relaciona com um homem de virgem ou uma mulher de virgem tem que ter essa inteligência emocional. Libra ou balança. Quem nasce sob este signo costuma estar permanentemente apaixonado. Quase ama mais o sentimento do que a pessoa que está ao seu lado. Ele gosta da paixão. Ele gosta, sabe daquele filme Lagoa Azul? Esse aqui. Esse é balança. Esse é Libra. O libriano, o medo dele é justamente não encontrar alguém assim como ele, que viva a Lagoa Azul plenamente. Ele gosta de Lagoa Azul. Cíntia, chegou no teu signo, Escorpião. Os escorpianos são intensos, amam ou odeiam na mesma proporção. Quando decidem iniciar um relacionamento, precisam ter certeza de que serão correspondidos e também de que a outra pessoa é absolutamente fiel e que eles têm horror só de pensar em serem traídos. Escorpião não admite traição, não perdoa traição. E Sagitário? Já o sagitariano é uma pessoa otimista que leva a vida de uma forma muito leve. Ele detesta contratempos ou pessoas complicadas. Seu maior receio ao começar um relacionamento é ter que dar satisfação do que faz ou que deixa de fazer. Sagitário simplesmente odeia prestar contas dos seus atos. Ele faz, está feito, já paguei a conta, não me pergunte quanto. Não me pergunte quanto, nem me pergunte quanto que eu dei de caixinha pro garçom. Fiz, está feito. E Capricórnio? Os nativos de Capricórnio são pessoas sérias, sim, comprometidas, sim, com tudo. São diligentes, estão sempre em busca da melhor versão. É por isso que pensam muito, muito antes de um envolvimento com qualquer pessoa. Só que uma vez que ele fala, bom, já pensei, é isso aqui que eu quero. Uma vez que ele se compromete, eles esperam do par, da outra pessoa, o mesmo grau de responsabilidade com a relação, pois eles não suportam a ideia de fracassar em nenhuma área da vida, e principalmente na área amorosa. Eles demoram, mas quando decidem, está decidido. Aquário, os aquarianos são independentes, cheios de opinião, mas também são difíceis de serem acessados. Emocionalmente falando, então, eles são um cadeado. O maior medo de Aquário, diante de um novo relacionamento, é justamente ter que se enquadrar a algum tipo de regra ou norma imposta pelo par. Então, definitivamente, o aquariano ele prefere ficar a sós do que mudar a própria natureza. Então, às vezes, o aquariano ele é muito inteligente, ele é muito futurista. Quando ele sente que a pessoa não consegue acessá-lo porque ele se fecha mesmo, então às vezes ele prefere até a solidão, mas também é muito fiel. Peixes, signo de peixes, os piscianos
atenção, é um ser dócil, muito amável, que se apega com facilidade e cria dependência emocional na relação. Na perspectiva de formar casal, sente um medo grande de ser abandonado, sofrendo por antecipação a um término. Não aconteceu nada. O pisciano começa a chorar. Amor, o que foi? É medo de te perder. Esse é o pisciano, sabe? Não aconteceu, mas ele tem medo, tem muito medo de perder. E ele fica muito dependente do ponto de vista emocional com facilidade. Ok? Pronto. Assim foi o trabalho, Cíntia, que você solicitou, e tenho certeza que acabou atendendo a expectativa de todo mundo que gosta do horóscopo, das características dos signos. Bom, isso posto, quero dizer que já vai começar então a nossa história, aquela que eu resgatei no Rebobinando de hoje. Porém, antes ainda, muito obrigado, Maria Tereza, querida Maria Tereza. Ela, há um dia atrás, se tornou membro do nosso canal. Maria Tereza, só tenho que agradecer. Ela é prêmio, ela faz parte da família do Paulinho Boa Pessoa. O Paulinho queria fazer igual a Maria Tereza. Eu queria ser membro do seu canal. Como eu faço? Abaixo do vídeo há todas as instruções, tá bom? Mas não se chateie se você falar, Paulinho, mas eu não posso ainda. Não há problema nenhum. A amizade é a mesma, o canal é para todos. Só não se esqueça de se inscrever aqui no canal e principalmente dar o seu joinha, porque isso fortalece o nosso canal perante o YouTube. Não é Suzana Ribeiro, não é Márcio Blota, não é Ana Paula Batista, não é Mariana Aio, não é Diana Souza. Gente que está conosco. Antes da história, vamos cantar? Prepare o seu coração para a história que eu vou contar. Coitada, ela foi abusada e hoje ela vem desabafar. Hoje ela vem desabafar na história que vai começar. Começou. Eu era só uma menina naquela época, eu estava com 12 anos, exatamente com 12 anos. E um certo dia nós estávamos ali reunidos na rua, perto da minha casa, meus primos, alguns colegas brincando de jogar bola. Sim, eu sempre gostei assim de jogos masculinos, mas isso não me deixou menos mulher do que eu sou. Voltando ao assunto, estávamos distraídos, brincando ali, sabe a molecada brincando? Tudo mais ou menos dessa faixa etária. Eu tinha 12. Não tinha ninguém ali que tivesse mais de 13 anos. Era gente com 10, com 11, com 12, aquela turma de primos, de conhecidos, brincando exatamente ali. Nós estávamos exatamente ali, brincando, pertinho, não estávamos longe da minha casa, não. Não estavam perto, inclusive. De repente, nós observamos que vem um Monza. Eu nunca consegui definir ao certo a cor do Monza. Se o Monza era preto ou se o Monza era, sei lá, azul marinho. Eu nunca consegui ao certo definir a cor daquele Monza. Se era preto ou se era azul marinho. Eu só sei que o Monza vem, dali descem 3 homens do Monza, todos eles armados, e procuram pelo Sérgio. Aqui um capítulo à parte. Quem era o Sérgio? O Sérgio era aquele que era companheiro da minha mãe. Vivia na companhia da minha mãe. Daqui a pouquinho eu explico melhor a minha relação com esse Sérgio. Quando os homens, os 3, desceram do Monza, não sei se azul marinho, não sei se preto, só sei que o Monza era escuro.
Quando eles desceram, procuraram pelo Sérgio, não demorou muito, eles encontraram o Sérgio. Agarraram-no, colocaram no interior do Monza. Saíram com o Monza e andaram assim alguns metros. Não foi muito longe de onde estávamos, não. Só foram para um lugar mais ermo. E de onde estávamos, escutamos os tiros. Foram 3 tiros. Sim, é isso mesmo. O Sérgio havia sido assassinado. O que foi que ele fez? Para aqueles 3 homens, sinceramente, eu era muito menina para entender. Se ele pagou pelo que ele havia feito, eu não sei. Eu digo com relação àqueles 3 homens. O que ele fez contra aqueles 3 homens que desceram do Monza, eu não sei e talvez jamais um dia virei a saber. Eu só sei que foram 3 tiros e ele não resistiu. Ele morreu. Ele não resistiu, ele morreu. Já no velório do Sérgio, a minha mãe insistia comigo. Ô Marta, você não vai chorar? Não. Não, eu não tenho vontade nenhuma de chorar. Nossa, Marta, como você é uma menina rebelde. Nossa, Marta, como você é uma menina rebelde, por que você não chora? Ele era meu companheiro. Desde que seu pai foi embora de casa, ele era meu companheiro. Ele já vivia comigo há mais de 8 anos, Marta. Por que você não chora? A senhora sabe, mãe. Eu não choro porque eu não sinto. Não sente o quê? Não sinto nada por ele. Quer dizer, eu sinto. Sinto raiva. Eu sinto ódio, mãe. Credo, filha. Na hora da morte você fala assim. Você vai se arrepender, viu? Você vai se arrepender de não chorar pelo Sérgio. Você vai se arrepender. E o Sérgio foi sepultado sem que eu derramasse uma lágrima. E durante todo aquele tempo, eu ouvia minha mãe perguntando: por que você não chora, Marta? Por que você é tão rebelde, Marta? No fundo, bem lá no fundo, a minha mãe sabia o porquê. Sabia os motivos. A verdade é que eu havia sido abusada pelo Sérgio. Ele era companheiro da minha mãe, mas jamais ocupou qualquer posição, nem padrasto. Nem padrasto para mim ele era. Porque o padrasto tem a sua serventia. Há muitos bons padrastos, mas aquele homem não. Aquele homem representou tanta revolta, tanta dor para mim. Ele me estuprou. Ele abusou de mim. Olha, desde que eu me entendo por gente, sabe?
Eu acho que eu comecei a ter esse tipo de lembrança a partir de 7, 8 anos. Eu estava com 12. Tudo agora era tão vivo na minha memória. A minha mãe, de certa forma, sabia. Mas depois da morte dele, eu tive liberdade para contar para ela. Credo, Marta, será que foi assim? A minha mãe gostava tanto desse tal de Sérgio, que mesmo depois da morte dele, eu dando detalhes, contando, ela me olhava e dizia: credo, Marta, será que foi assim? Mãe, por que eu inventaria? Ele não está mais aqui? É exatamente por isso, ele não pode se defender, né, filha? Mãe, o que a senhora falou? O que eu quero dizer, Marta, é que a criança fantasia muito, isso faz parte da cabeça infantil. Sabe, a própria fantasia faz parte, de repente, isso tudo que você está me dizendo pode até ter mesmo um fundo de verdade, mas não era bem assim, filha. Eu, por exemplo, nunca vi você sangrando. Você está entendendo, a mãe? Você nunca veio me pedir para eu te levar ao médico. Você está entendendo, a mãe? Eu espero que você que esteja ouvindo a minha carta já tenha começado a entender como funcionava a cabeça da minha mãe. Ela amava tanto aquele homem que fora assassinado, o Sérgio, que de certa forma ela duvidava das minhas palavras. Ou questionava toda a história que eu contava, acreditando aquilo que eu dizia, uma certa fantasia. Eu é que sabia o quanto havia sido difícil para mim. Muito difícil. Modéstia à parte, eu sempre fui uma menina bonita. Meu pai, aquele que abandonou a minha mãe, aquele que foi embora quando eu era pequenininha ainda, dizem que era um homem muito bonito. Eu nunca mais o vi. Mas a minha mãe o descrevia. Ele era descendente de holandeses. Apesar do Nordeste brasileiro, ele era de lá, veio da região do Pernambuco, mas ele era descendente de holandeses. Isso se explica desde a história do Brasil, quando aconteceu a invasão holandesa no Nordeste brasileiro. Muitos holandeses se relacionaram com brasileiras, com índias. E dali vem a descendência do meu pai. Então ele era um homem assim claro, dos olhos azuis. Meu pai, segundo conta minha mãe, ele era muito bonito. E eu acabei herdando do meu pai essa beleza física. Eu acabei ficando com os olhos azuis. Acabei me tornando uma menina muito bonita. Cabelo claro, anelado. Cabelo anelado passando dos ombros. Com os olhos vivos azuis. O nariz bem desenhado. A boca bem feita. Eu estou assim me autodescrevendo, não por querer me gabar, mas para que todos entendam a minha história e do quanto eu sou bonita e a minha descendência. Então eu chamava a atenção fácil das pessoas. As pessoas, nossa, que menina bonita! E como é que é o nome dela? É a Marta, é a Marta, é a Marta. Muitos garotos gostavam de mim. Mas diante disso tudo que o Sérgio havia feito contra mim, esse abuso sofrido por ele, eu não queria me relacionar com ninguém, sabe? Eu não tinha esse interesse por ninguém. Não tinha interesse por ninguém. Era para mim muito difícil.
dar uma abertura para que um garoto se aproximasse, para que houvesse uma paquera, para que houvesse algo como paixão, algo como amor. E isso tudo se explicava pelos traumas vividos lá na infância. E quantas vezes eu sonhava, quer dizer, eu tinha pesadelos com aquelas cenas havidas lá na minha tenra idade, lá na época que eu era menininha. Quantas vezes eu tinha pesadelo com aquilo tudo. Pesadelos esses que só se aliviavam quando de novo vinha à minha mente no sonho, ou no pesadelo, chamem como quiserem. Aí vinha à minha mente aquele Monza que não definia a cor, sabe? Aquele Monza que era ou azul marinho ou era preto mesmo, era escuro o Monza. Aí vinha de novo aquela cena na minha mente, os 3 homens descendo do Monza, os 3 homens armados, procurando pelo Sérgio. Aí eu começava a sentir alívio no sonho, no pesadelo, porque eu já sabia do desfecho. E o desfecho também no pesadelo era sempre aquele. O Sérgio conduzido pelos homens dentro do Monza, não muito distante de onde estávamos brincando. O som dos 3 tiros, que saíram meio abafado assim, E depois a morte dele. Eu sei que eu não sou a única. Existe muita gente talvez se identificando com tudo que eu estou colocando aqui nesse pedaço de papel. E talvez por isso eu esteja motivada mesmo a escrever. Porque a minha vida não para aí. Eu já disse que sempre fui uma garota muito bonita. Na minha adolescência, então, me tornei mais bonita ainda. Mas não tinha esse interesse em me relacionar devido às frustrações todas passadas. E só mesmo quando eu tinha 18 anos é que eu fui gostar de um rapaz, Denilson. Eu gostei dele. Na verdade, o conhecimento acontece porque a minha mãe, depois de tudo que ela passou, depois de tudo que ela sofreu, ela passou a frequentar uma igreja que eu prefiro não declinar aqui o nome, e vocês vão entender o motivo disso tudo. Mamãe passou a frequentar aquela igreja. E o Denilson era filho do pastor que comandava aquela igreja. Então, como eu ia com a minha mãe assim aos cultos, e como disse, eu chamo mesmo a atenção devido ao cabelo claro, anelado, os olhos azuis, intensamente azuis. Ele e o Denilson, que inclusive tocava o órgão lá na igreja, que eu acho um instrumento lindíssimo, ele ficava olhando para mim assim, e eu gostava dos olhares dele, porque eram olhares de interesse, mas extremamente respeitosos. E depois a gente foi se afinando, foi se acertando, e começamos a namorar. Mas Denilson, o filho do pastor que comandava aquela igreja, e a minha mãe era fiel, uma fiel frequentadora dali. A coisa vai se afinando entre mim e o Denilson, até que de repente ele pediu a minha mão em noivado. Fizemos um jantar, na verdade foi ele quem preparou com a mãe, com o pai, um jantar na casa dele. Foi maravilhosa a noite até o momento em que a minha mãe, por ele ser filho de um pastor, ela pensou, puxa, eu preciso contar o que aconteceu com a minha filha, porque ela que, de certa forma, questionava os abusos que eu havia sofrido, lá pelo Sérgio, lá no passado, no fundo, ela sabia que tudo que eu falava era verdade. Então ela com medo do que pudesse ser o futuro entre mim e o Denilson agora,
depois da festa de noivado, que nós comemos a sobremesa, que tomávamos um cafezinho, que a gente estava se preparando já para ir embora, a minha mãe, ela pediu a palavra diante do pastor, diante da esposa do pastor e do Denilson, agora meu noivo. E a minha mãe, então, começa a contar a história. Olha, há algo que eu preciso contar para vocês, e só eu é que posso contar, eu acho que nem a minha própria filha poderia contar. A minha filha, ela tinha muito costume de ter brincadeiras, assim, com... brincadeiras masculinas, né, filha? Você gostava... Lembra que você gostava de rodar peão? Ela gostava de jogar futebol, assim, com os meninos e ela também gostava de fingir que andava de cavalinho, né? Com aquele cabo de vassoura. E um dia, descendo uma escada, a minha filha acabou sofrendo um acidente. Ela estava fingindo que aquele cavalinho, aquele cabo de vassoura, era o cavalinho dela, né, filha? E aí ela caiu na escada. Aquele cabo de vassoura se partiu e uma ponta do cabo de vassoura feriu a minha filha. E ao ferir a minha filha, feriu a minha filha nas partes íntimas. Eu fiquei desesperado porque ela começou a sangrar e imediatamente eu levei a minha filha correndo, sabe? Levei correndo para o hospital, o pronto-socorro do hospital, e o médico que atendeu a minha filha, depois ele me chamou em particular, ela era muito criança para entender. Ela era muito menina para entender. Aí o médico disse que aquele acidente com aquele cabo de vassoura havia ferido a minha filha e havia rompido o ímen da minha filha. Eu fico tão envergonhada de contar isso, mas é que eu vejo ela tão feliz com o Denilson e sei que daqui a pouquinho eles vão se casar. Então eu queria dizer, viu, pastor, a senhora Denilson, que a minha filha ela não é mais virgem. Eu sei que o pastor prega que a mulher deve se casar pura. Mas a minha filha é pura, o senhor entende? Ela é pura, ela se feriu. Foi um acidente, ela se machucou. Eu estou fazendo isso agora para evitar problema maior no futuro. Quando a minha mãe acabou de falar aquilo, estavam todos ali na sala, boca aberta assim, inclusive eu. Porque a minha mãe, ela construiu uma história. O pastor, de forma muito hábil e inteligente, reagiu muito bem. E reconheceu que acidentes podem, de fato, acontecer na vida de qualquer um. A esposa dele é a mesma coisa. E o mais importante, o Denilson, meu noivo, também reagiu de maneira muito positiva. Ou seja, o noivado teria sequência. Quando nós saímos de lá, eu falei, mãe, que história é essa? Você não lembra, filha? Que, mãe? Você não lembra, você era muito pequenininha. Mãe, mas como é que eu... Você não lembra, filha, você não lembra. A senhora inventou isso? Não. No fundo, eu sabia que a minha mãe tinha inventado aquilo tudo. E ela também. Mas para não passar a imagem de uma mãe mentirosa, ela queria também me convencer que eu havia sofrido de fato um acidente do qual eu não me lembrava. Porque eu sabia que o motivo pelo qual eu não era mais virgem havia sido o abuso daquele cidadão que morreu lá atrás e que fora companheiro da minha mãe durante os 8 anos. E foi assim que eu me casei com o Denilson. A família dele é ótima. Ele é um homem maravilhoso. Temos um casamento feliz.
Ele tem o maior respeito por mim e respeita aquela história contada pela minha mãe, que na verdade é uma história que já tem pelo menos 12 anos. Eu e o Denilson temos um casal de filhos, crianças lindas e saudáveis, mas eu fico pensando, será que eu não devo contar a verdadeira história para o Denilson? A minha mãe seria desmentida, obviamente, e ela tem o maior cartaz com ele como sogra. Isso diminuiria o cartaz da minha mãe com a família, porque obviamente que o Denilson depois contaria isso pro pai, pra mãe. Mas eu sei que a história inventada pela minha mãe foi uma mentira. Não seria melhor que eu contasse a verdade? Tenho medo que, ao revelar a verdade, isso possa gerar mais dúvida e possa abalar o nosso relacionamento, mas não sei. Eu tenho ouvido o teu programa diariamente e sinto que ele tem ajudado muitas pessoas. Porque quando a gente conta a nossa história, nós desabafamos. E mais do que isso, a gente fica preparado para ouvir as opiniões, e elas são muito boas, são opiniões de pessoas que procuram nos ajudar. Então, eu pergunto, você no meu lugar faria o quê?